Olá para você que está chegando agora, ou já nos acompanha aqui no canal 26 UHF da gloriosa e queridíssima TV Indaiá. Está no ar o Papo Livre. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu sou Jair Italiani, aqui comigo, já aproveitando esse clima de final de Olimpíada, o Gustavo Girotto, que é nadador da equipe competitiva de Indaiatuba. A sua especialidade é 100 e 200 metros borboleta, tem 34 anos, começou a nadar aos 7 e é o maior medalhista de Jogos Regionais Abertos da história da cidade. Gustavo, obrigado pela participação. Conta pra gente como é que é essa paixão pela natação aí. Eu que agradeço aí o convite. Pois é, a natação veio desde pequeno, né, incentivo de casa. Logo cedo, naturalmente foi acontecendo a coisa da competição, né? Então, aos 7 anos já estava praticamente treinando ali para as provas de piscina. E aí, em meados ali de 2002, no mês de 2003, já vim aqui para Indaiatuba e comecei a disputar os Jogos Regionais, Jogos Abertos, defendendo a cidade, né? Então, de lá para cá foram aí, a gente passou por várias gerações aí da equipe da natação. Que ano foi isso que você começou a disputar pela cidade? 2013 já disputava, já estava disputando jogos por Indaiatuba. 2003? Né? 2003. De lá para cá, em todos os anos, todas as edições eu participei de regionais e abertos, né? Então aí a gente tem aí, acho que em torno de 13, 14 participações aí entre regionais e abertos. Né? Segundo a sua ficha aqui que me passaram, você teve 14 edições dos regionais e 13 dos abertos, 101 medalhas. Foi campeão da Copa do Mundo de Natação, campeão mundial de natação, sul-americano e brasileiro. E como é que é isso? Você tem uma rotina? Qual é a sua rotina? Como é que você estudou, trabalhou? Você tem outras atividades? Como é que você concilia isso? Acho que o esportista em geral, né, a gente passa por algumas fases aí dentro da carreira dentro do esporte. E eu passei por todos esses momentos, né? O momento ali do vestibular, depois da faculdade, aí depois ali iniciando o trabalho, a vida de trabalho com o treinamento. Então a gente vai adequando ali os treinos com os horários, inclusive, né, de treino, com os momentos que a gente vem vivendo ali da carreira profissional, né? Você trabalha em que hoje? Eu sou militar, né, eu sirvo na Escola de Cadetes do Exército em Campinas, e o que me ajuda muito ainda hoje manter aí a preparação física, porque a gente tem um determinado tempo destinado ali para a educação física, e eu aproveito esse tempo, inclusive, como a estrutura da Escola de Cadetes perfeito, a gente tem todo o suporte ali para o treinamento, inclusive 2 piscinas, uma de 25 e uma de 50 metros, que não é tão comum aqui no Brasil a gente ter esse parque aquático à disposição. Então, me ajudou, inclusive, a manter os treinamentos aí mesmo em horário ali do expediente, que é o horário destinado à prática esportiva, né? Uhum. Eu até me lembro que essa semana mesmo eu estava comentando com uma equipe lá da academia, inclusive a Ana Lúcia faz parte dessa equipe, que é uma equipe de natação. Inclusive sábado agora eles vão nadar em Santa Bárbara. O pessoal tem competição, eles passam o dia na beira da piscina, é uma coisa de louco, né? Porque é uma bateria atrás da outra e depois tem revezamento, junta atleta de Ribeirão Preto com não sei onde. Aí outro dia tinha uma lá que era 90 a mais, quer dizer, juntou todo mundo, deu 90 anos na média, é uma coisa de maluco isso aí, né? E aí pula aquela vozinha na piscina, tigum, chilapt, chilapt. Falei, o que está acontecendo aqui? Ela não vai ter um troço aqui? Não, é assim mesmo, é o ritmo dela. Quer dizer, é muito louco esse troço aí. E nós falávamos sobre, acho que Campinas é uma das poucas cidades do interior que tem piscina de 50 metros e uma delas é na Escola de Cadetes. Pois e inclusive esse Master de Santa Bárbara eu vou disputar, porque hoje... No fim de semana? Nesse fim de semana agora. Porque o Master, a partir dos 20 anos, 20, 25 ali, já entra a categoria de Master, né? Então, quando eu iniciei em Indaiatuba, ainda era juvenil, né, ali juvenil a júnior, e hoje eu disputo as provas de Master, agora com 34 anos, eu já estou ali nas categorias já um pouco mais avançadas de Master. Então, são competições que para a gente também serve além das competições absolutas, né, jogos abertos, jogos regionais,
O Master, no meu caso, né, é uma competição que também eu gosto muito porque a gente consegue avaliar bem ali a fase de treinamento, como estão os tempos, né? Aham. E é uma competição com menos pressão, né? Então, Tá. no meu caso, que eu já passei pelo momento aí de seleção brasileira, competições muito ali que dependem de resultado, que tem muita pressão, hoje o Master é algo É um refresco. mais tranquilo porque a cobrança já é menor, né? Na verdade, é mais compatível também, E a né? preocupação é só em fazer uma boa prova, em estar ali num ambiente saudável com os amigos ali. Então, é aquilo que a gente estava falando, são os momentos, né? Então, hoje, é claro que durante o ano a preocupação realmente é as competições para a cidade, né? Em que a gente sempre tem um foco especial. Mas no meio da temporada aí eu fico um pouco hoje mais livre para poder escolher as provas e também não ter um desgaste desnecessário aí, né? Entendi. Fala uma coisa para mim, qual foi a medalha que mais marcou na sua carreira aí? O que você lembra aí de uma prova que ficou marcada? Olha, são algumas, né? Alguns momentos assim, que foram importantes aí para ascensão, de repente, para conseguir uma vaga em seleção de categoria, depois absoluta, né? Me lembro bem o primeiro sul-americano de categoria foi uma experiência marcante, porque é o primeiro momento em que a gente defende o Brasil, né? Hoje a gente está vendo a Olimpíada, então a questão de sair do clube e estar defendendo a nação muda a dimensão da coisa. Então a gente começa a perceber que a gente está produzindo ali para o esporte, representando o nosso povo, né? Então esse primeiro sul-americano foi interessante, foi uma sensação assim de conquista, né? E depois uma medalha no primeiro Mundial Júnior, que foi em 98 isso, que também teve e nem foi uma medalha de provas individuais, mas foi uma medalha de revezamento em que o Brasil precisava ali estava disputando com as grandes potências aí, né? Rússia, Alemanha, Estados Unidos, a gente conseguiu ali o bronze e que teve uma dimensão muito grande porque foi uma primeira medalha em jogos no Mundial Júnior, né? Então, e daí a partir daí foi abrindo os caminhos aí para a seleção brasileira então, especialmente aí esses dois momentos, né? Gustavo, conta para mim uma coisa, falando já que dessa experiência que você já teve e tudo mais, nós tivemos aí a Olimpíada que está terminando domingo. Como é que você avaliou ou avalia a natação brasileira aí? A gente tem a natação, ela passou por um momento de renovação, né? Então, até contemporâneo meu ali, eu via um ou dois só atletas, né? Então, são uma rapaziada nova que vem aí compondo a seleção brasileira, né? A gente tem algumas... Sempre se cria muita expectativa, né, sobre resultados. A gente vê que as potências da natação ali mantiveram ali a soberania, né? Que a gente pega os países ali Estados Unidos, Europa, Austrália, então tiveram sempre ali brigando no pódio, né? E a gente, alguns atletas que a gente criou ali estava esperando pelo histórico, né? Então a gente vem acompanhando ali as seletivas para a Olimpíada, então a gente vê que nas classificatórias ali olímpicas, o tempo dos brasileiros fazendo uma prospecção estava ali brigando com medalha em uma outra prova, né? E em algum momento ali os atletas arriscam, né? Tentando acompanhar porque são né, finais olímpicas onde não tem ninguém ali que não tenha muita experiência ou muito tempo de treino. Então, acabou batendo na trave em algumas provas, né? Em alguns outros não conseguiram melhorar o tempo. Mas, por outro lado, a gente tem situação, por exemplo, de maratona aquática que a gente teve uma surpresa, uma grata surpresa. Apesar dessas atletas já serem atletas, né, muito experientes aí em circuito mundial, Copa do Mundo. Então, a gente sempre... Olimpíada é isso, né? A gente tem as surpresas...
tem aqueles que de repente ali não acertam um planejamento de treino ali próximo à Olimpíada, alguns que surpreendem. Então, acho que é isso que é o bacana da Olimpíada, né? Então, a natação teve, em alguns momentos ali, a gente criou muita expectativa e não melhorou o tempo do que vinha... Não vinha crescente, mas acabou... no progressivo aí. Mas, de qualquer forma, assim, aí tem a delegação, os dirigentes da seleção são muitos para avaliar o que pode ser corrigido, o que dá para fazer. Que dá para melhorar. E, principalmente, assim, não é a Olimpíada, né? O foco é o planejamento. O planejamento, né? total. Acho que é o principal, é o ciclo olímpico. Então não adianta chegar no ano olímpico ali a gente querer... A questão é toda a preparação, né? Então, quer dizer, na verdade é a próxima, né? Nós temos que estar pensando agora como é que vai ser para a próxima. A né? gente tem que aprender aí com o que as grandes potências estão fazendo e começar a gente criar a estrutura para o atleta ter tranquilidade para treinar, para poder também competir com o melhor suporte ali, com o que tem de intercâmbio, tá sempre competindo em alto nível para a gente não depender do ano olímpico, não. É o ciclo todo, né? Tem um amigo meu que sempre fala assim, que não adianta nada você treinar se você não tiver um campeonato, seja qual for a categoria, o esporte, se você não tiver um campeonato para estar sempre tendo parâmetro, você acaba perdendo um pouco a referência e chega num ano que você acha que você precisa, que você tem que ter, você não tem a marca, não tem a média, você está fora, vamos dizer assim, daquela realidade necessária para praticar o evento. E com relação à natação em Indaiatuba, como é que se vê a avaliação, a evolução da equipe? Olha, Indaiatuba foi uma cidade que, inclusive, quando eu vim para cá, eu escolhi representar porque né, a gente sempre teve um suporte, um apoio nessa área da esportiva. Eu trabalhei também aqui em Indaiatuba com educação, então a gente percebe assim, em Indaiatuba, comparando com a região, e a gente acaba conhecendo bem a realidade das cidades aqui, sempre se preocupou com o trabalho de base, diferente de algumas cidades que às vezes se preocupa só com o campeonato ali, contratar um atleta para disputar o aberto, os regionais. Que é um resultado que acaba mascarando que de fato a cidade como ela atua. Então, Indaiatuba, ela é exceção à regra, né? De uma maneira positiva. Ela tem uma política uma política pública de promover o esporte. Pois é, tanto é que assim, a gente conversando com todos da área esportiva aqui da região, as pessoas já entendem assim, que Indaiatuba é uma referência e é um polo de celeiro de atletas, né? Porque trabalha por completo, né? Tanto a base, né? Quanto a parte recreativa e a parte do alto rendimento, né? Então, é uma satisfação mesmo poder representar uma cidade que se preocupa com isso e que entende e sabe da necessidade de valorizar a questão esportiva. Isso daí, a gente sempre manteve aí uma hegemonia nos jogos regionais, né, jogos abertos. Independente do que ia acontecendo com as outras cidades durante o andamento aí das fases, de períodos aí de treinamento, Indaiatuba sempre se manteve constante, sempre uma equipe ali sólida. Isso, né, graças também, principalmente aí ao suporte da Secretaria de Esportes, junto com os técnicos da natação, que sempre ali se preocuparam em manter a base da equipe e sempre ali, porque é muito totalmente planejamento e estratégia também, né? Então aí que entra a parte técnica e a parte administrativa também, porque a gente vê agora, novamente na Olimpíada, que a logística, a administração, até a parte técnica é essencial para o resultado do atleta, né? O atleta tem que treinar e competir, né? Mas se ele não tem se não tiver retaguarda logística, o resultado não sai, né? Então é todo o conjunto, né? E o secretário lá, Humberto Panzetti, é uma pessoa que sempre está aqui no nosso programa e ressalta muito essa questão do desenvolvimento da política pública
em favor do esporte, não aquela coisa de chegar perto dos regionais, dos abertos, contrata equipe, bota o nome na camiseta e vai disputar, porque realmente isso mascara e durante o ano inteiro depois não se faz nada que possa valorizar o esporte da cidade. Gustavo, obrigado pela participação, foi um prazer recebê-lo aqui e volte outras vezes para a gente falar, porque com certeza é o tipo do assunto que a gente tem aqui para mais uns 2 ou 3 programas, inclusive você trouxe aqui medalha, trouxe medalha, touca, a gente não conseguiu falar sobre tudo isso, mas numa outra oportunidade com certeza. Eu que agradeço, sempre... Eu gosto muito de falar sobre a natação de Indaiatuba, o esporte de Indaiatuba, é a cidade que sempre incentiva e também é função da gente, além da atividade ali como atleta, poder disseminar essa mensagem e divulgar a importância do esporte, não só como no alto rendimento, que é onde a gente representa, mas como Indaiatuba vem se mostrando com excelência nessa atividade esportiva. Legal. Obrigado mais uma vez. Eu agradeço. Não saia daí, daqui a pouquinho tem mais um convidado aqui para o nosso Papo Livre.